Salve galera, tudo bem? Luiz Ferreira na voz, eu vim me apresentar pra vocês, falar um pouquinho do que eu faço, do que eu sou, do que eu vivo. Pega a visão. Então, gente, sou produtor audiovisual, sou roteirista, sou diretor, sou artista. Não. Eu vim falar um pouquinho sobre ser tudo isso. E eu comecei esse vídeo de uma forma bem acelerada, justamente pra ti que tá me assistindo entender. E isso foi uma brisa que eu tive hoje de manhã, justamente em relação da gente ter que ser muita coisa e produzir para essa plataforma e para todas as outras plataformas que nos cercam e que aparece uma nova a cada momento. Isso nos acelera, nos põe num lugar de necessidade de estar presente em todos os lugares. E eu acho que isso tem se tornado o mal do nosso século. Isso talvez já seja uma redundância, talvez eu já esteja falando que você já sabe, mas eu vim reforçar a necessidade da gente se encontrar, se entender e saber o nosso lugar de fato. E eu fico brisando muito nessa questão em relação a nós, a nossa geração, né? Eu tenho 30 anos de idade, pertenço a uma geração que começou a acessar o celular e a tecnologia e a internet de uma forma diferente do que é hoje, mas caminhamos até aqui. E o lance que eu quero trazer nesse grande devaneio filosófico é justamente dessa necessidade que a gente tem, às vezes, de aparecer em todos os lugares, comunicar em todos os lugares, só que tem um ponto que vem antes de tudo isso, que eu acho que é principal e primordial pra gente não adoecer no meio dessa bagunça toda de um monte de rede social, é a nossa verdade. Quem a gente é, o que a gente ama de fato fazer e como que a gente quer viver a nossa vida. Eu acho que é importante estar assim nas redes sociais, eu não demonizo elas, não acho que são uma coisa negativa, eu acho que a gente precisa ter sabedoria própria, uma sabedoria nossa para entender como que a gente se comporta no meio dessas redes sociais e como elas nos afetam. Né? Ela de fato nos afeta sempre, sempre vai nos afetar, né? E a gente tá sempre vivendo uma linha tênue entre tá muito presente na rede social e não tá nada presente, tá totalmente low profile. O extremo de ambos é ruim pro nosso trabalho, eu trabalho com comunicação, com direção, com arte, com música, componho, gosto de cantar, gosto de um monte de coisa. Eu acho que também é um mal da nossa geração ter acesso a muita coisa e no final das contas não conseguir fazer ou nada direito ou não conseguir saber o que quer fazer. Então eu tô trazendo essa filosofia como um ponto de reflexão pra mim, que sou produtor de conteúdo digital, não sou um cara frequente nas redes sociais, sou um tanto esporádico, mas tento sempre trazer algo que tenha relação com o meu lifestyle, com a minha profissão, que é produção audiovisual, que é direção, que é fotografia, né? Como o nosso universo do audiovisual flerta com todos os outros universos, tanto corporativo, meios de empresa, quanto meio de arte e exposição e galeria e música e composição e estúdio e tudo mais, a gente fica nesse limbo, às vezes, de saber, tá, e eu, enquanto fulano de tal, sou o que no meio de toda essa bagaça aí? E a pergunta que fica é isso, vamos procurar se encontrar, se entender. É um processo que pra mim também ainda é difícil e eu tô constantemente nesse processo de buscar me entender, achar minha identidade, achar minha assinatura e não me perder no meio de um monte de opção, de um monte de conteúdo que tá aí pra todo mundo, mas que no final das contas nos esgota. É sobre isso que eu vim falar um pouquinho. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, comenta, compartilha, porque é necessário pra me motivar e eu saber se eu tô fazendo a parada certa pra mim e principalmente pra quem tá me assistindo. Dá um salve aí, me segue lá naquela rede social que eu não posso falar o nome aqui porque eu fiz esse vídeo especial pro TikTok. E me liga, e é nóis, falou.